E vamos falar do Santos grandão e do Santos pequenininho. Mas antes, recordar é muito bom. E hoje, 22/6/2024, há 13 anos, o Santos conquistava a América pela terceira vez. Há 13 anos, o Santos era campeão da Libertadores em cima do Peñarol. Gols de Neymar e gol de Neymar e gol de Danilo. Era a conquista do Santos e a alegria dos torcedores santistas, que se sentiam grandão outra vez, que se sentia todos poderosos pela conquista do nosso Santos. Porque era assim, era um espetáculo dentro de campo. Para os santistas e para aqueles que amavam um futebol bem jogado. Para aqueles que admiravam ver um craque dentro de campo desequilibrar jogos com apenas 17, 18 anos e conquistar a América, que coisa maravilhosa. E era o caso do nosso queridíssimo Neymar na época, que deitava e rolava em cima dos adversários, sim. E fizeram muitos ficar com raiva, com bronca dele. Claro, mas aí nós já não temos culpas. Mas foi aquela noite inesquecível e principalmente na cabeça dos santistas, quando lembra daquela conquista, eu tenho a certeza que para todos vem a imagem do Rei Pelé, abraçado com o Muricy, comemorando aquele título e correndo dentro de campo, parecendo um garoto. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Olha, recordar é bom. Aqueles que puderem, puxa lá atrás, volta, senta no sofá e vê de novo aquilo lá, porque é muito bom, é muito bom. Portanto, eu digo aqui, volta Santos, volta para a Série A, volta Santos, para disputar aqueles maiores campeonatos que tem no mundo, porque é ali que é o seu lugar. Volta logo, Santos, porque essa Série B está judiando dos torcedores. O tempo parece que não passa, parece que as coisas ficam travadas. O Santos está sofrendo na Série A. O futebol está triste vendo o Santos na Série B. O futebol está triste vendo o Santos ser massacrado na Série B. E o tempo não passa. O tempo não vai para nós voltarmos logo para o lugar que é do Santos, para os torcedores torcerem e ver o Santos disputando uma Série A, uma Sul-Americana, uma Libertadores ou, de repente, até um Mundial. Que saudade, Santos! Volta logo! Que legal! Recordar é sempre bom, principalmente aquilo que ficou lá atrás, que foi a alegria do povão. Foi a alegria dos santistas. Claro que a gente tem que recordar e tem que lembrar com muito carinho, porque foi muito bom. Ó, hoje tivemos jogos do Sub-15 e do Sub-17. O Sub-15 que venceu o Real Soccer por 5-0, com gols de Pablo Ferreira, Davi Carvalho, Nadson, Vinícius Rocha e João Borges. Com a vitória, o Santos foi a 4 pontos no grupo 19 e agora é líder do seu grupo. O Santos que formou com Arthur do Vale, Lucas Camargo, depois Guilherme Paulini, Gabriel Neves, depois João Sá, Matheus, Natan William, Pablo Ferreira, Matheus Mendes, depois Davi Ordones, Davi Carvalho, Lucas Henrique, Nadson, Vinícius Rocha, depois João Borges, Evandro, Éder, Guilherme Santana e Ian Vicentini. O treinador, o Fabrício Montes. Depois tivemos o Sub-17, que venceu o Desportivo Brasil por 3-0, com gols de Fernando Pradella, Antony e João Vitor. O Santos foi bem mesclado hoje com alguns jogadores do Sub-20. O Santos que agora está em segundo lugar com 3 pontos no grupo 19, já que o Santos perdeu na estreia da segunda fase. O Santos foi a campo com Paulo Henrique, Yuri Soares, depois Fabiano, Rian, Gustavo Assis, Vinícius Lira e Nicolas Augusto. Depois Nicolas Augusto.
Lucas, Jaime, depois Samuel Pierre, Murilo, Pará, depois Benício, Vinícius Fabre, depois Juninho, Antony, depois Cabelo, João Vitor, depois Pedrinho, Fernando Pradella, o treinador Helder Campos. Os meninos da Vila, todos os sábados, fazendo aqueles jogos do início do sábado, mas às vezes a gente não tem muito tempo também para acompanhar, porque às vezes no sábado também você tem alguns compromissos que você tem que cuidar, porque, como se diz, à tarde é tudo fechado, e aí a gente não consegue acompanhar esses jogos. Fica um pouco meio difícil. Agora a próxima rodada do Santos é contra a Inter, em Limeira, lá no estádio Municipal Comendador Agostinho Prado, em Limeira. Terceira rodada da segunda fase, o Sub-15 primeiro e o Sub-17 depois. É um jogo aqui, não é longe daqui onde eu tô, mas vamos ver, às vezes falta tempo, mas se desse a gente dava aquele pulinho lá para poder dar uma acompanhada e ver se tem algum futuro. Falam muito bem de alguns jogadores aí que a gente, até eu mesmo já vi jogando, mas a gente tem que ter calma, porque é garotos ainda, meninos ainda que estão em formação, e vamos ver se é isso mesmo que eles querem para a carreira deles, para a vida deles. Vamos ver. E aí o Santos, que está, como se diz, se preparando para enfrentar o Mirassol, lá em Mirassol, na terça-feira às 19 horas, e aí o Carille, que provavelmente vai ter o mesmo time que enfrentou o Goiás. Pode repetir a mesma escalação, vamos ver se não acontecer nada daqui até lá. E aí a gente vê muitas conversas, muitos daquilo que às vezes falta o futebol para falar um pouco mais do futebol, e aí fica aquela coisa, meio que comentando a entrevista do presidente Marcelo Teixeira ontem, muitos que falam e ainda estão falando muito, porque às vezes a gente vê muitas conversas com muitos tons de política no meio. Isso daí não é bom. Às vezes você pega tudo, como se diz, sempre eu falo, para destruir é sempre mais fácil, mas para construir é difícil. É difícil construir, mas para destruir é tudo difícil. E a gente percebe assim na boca de muitas pessoas que ali tem um pouco de política, torcendo contra o Santos, ouvindo aquilo que dá de errado para poder dar comentário, para poder falar, para poder... E é muita chatice, às vezes, a gente ouvir certas coisas. É muita chatice. É como se diz, eu nem tenho candidato nenhum, eu torço querendo ver o Santos voltar para essa Série A logo, porque é lá que é o lugar do Santos. Mas eu vejo tantas coisas assim que às vezes te ignora, às vezes você ouvir. Por exemplo, estão pegando aquele bloco lá que o presidente do Santos falou do jogo de Londrina lá, que o Santos foi jogar lá, e estão querendo dizer que aquilo lá foi a culpa que o presidente do Santos achou da derrota do Santos. Eu mais ou menos entendi para esse lado, que como o Santos saiu da Vila Belmiro, talvez foi um momento errado que eles escolheram para fazer esse jogo fora da Vila Belmiro. No meu pensamento, na minha interpretação, é essa. Por quê? O Santos jogou com o América, aí o Santos jogou com o Botafogo, que era para jogar na Vila, não jogou, jogou lá no Paraná, e depois o Santos jogou com o Novo Horizontino, e depois o Santos jogou com o Operário. Se você pegar, são 4 jogos fora da Vila Belmiro. Aí veio o Goiás dentro da Vila, e agora ele pega o Mirassol fora da Vila Belmiro. Quer dizer, são 5 jogos fora da Vila Belmiro e um jogo dentro da Vila Belmiro. Eu entendi para esse lado que o presidente do Santos quis dizer. Mas aí já começa aquela coisa de conversa daqui, conversa dali, e começam a inverter tudo. E às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência, porque... olha, é duro. O Santos ali, a gente queira ou não, mas às vezes a politicagem judia um pouco do Santos ali. Meu Deus do céu, como que tem político dentro do Santos? Aqueles que o candidato dele ganhou e o candidato dele do outro não ganhou, aquele outro fica fazendo aquela pirraça, falando, e aqueles que o presidente ganhou, quem for que ganhou, e aí fica aquela coisa de um falar mal daqui, outro beliscar de lá. É duro também, às vezes, ser torcedor.
Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.